Bom estar com você mais um dia. A dica de leitura desta semana para você é um livro que está aqui na biblioteca, chama-se Vida que Nasce da Morte, de T.A. Higgiry. Fiquei muito feliz de ter encontrado esse livro aqui, porque foi um dos primeiros que eu li na minha caminhada cristã, que fala da nossa morte juntamente com Cristo, nossa inclusão na sua obra. Eu vou ler com você só um pedacinho que fala acerca do pecado, porque diz que os crentes precisam de algo mais que o perdão inicial dos pecados. Então ele fala assim, olha, necessitam os crentes tanto serem purificados da mácula do pecado, como ser libertados do seu poder. Muitos foram justificados, mas ainda se acham de acordo com o pecado. Não foram completamente libertados do amor ao pecado. Podem, na realidade, não amar o pecado, mas amam sua própria vontade e pecarão para conseguir andar nela. Acham-se ainda em servidão e, consequentemente, precisam da libertação pela qual Cristo pagou tão elevado preço. Uma preciosidade. Está aqui disponível na nossa biblioteca, passa aqui durante a semana ou domingo no nosso culto, e você pode pegar emprestado para ler. Tenha uma excelente semana com a graça de Deus na sua vida. Olá, meu nome é Flávio Veiga. Eu quero dar um testemunho com muita humildade para glorificar a Deus. Quem sabe, humildemente, repito, edificar vidas e envergonhar o inimigo. Em 1997, após 23 anos de casamento com Márcia, que me deu Bruna e Vitor, eu decidi que eu queria me separar dela. Na minha ignorância da palavra, uma só carne, na minha arrogância, no meu egoísmo, eu fui embora. Algum tempo depois eu me casei pela segunda vez e 14 anos depois minha segunda esposa me deixou. Fez comigo o mesmo que eu fiz com Márcia. Nesta ocasião, eu não conseguia mais tocar o meu negócio, entrei em parafuso, depressão profunda. Deus não permitiu que a minha tentativa de suicídio fosse bem-sucedida. Fui internado num hospital psiquiátrico. Quando faltava um dia para ter alta, eu recebi a visita de minha filha Bruna. E para minha surpresa, a mãe dela, Márcia, minha primeira esposa, estava com ela. Márcia e eu não nos falávamos naquela época. Havíamos litigado na justiça, inclusive, por muitos anos. E aí, papai? Como é que você está? Pergunta a Bruna. Estou bem, Bruna. Amanhã vou ter alta, quero recomeçar minha vida com a ajuda de Deus. A única coisa que me angustia um pouco é que eu não sei nem onde eu vou morar. Para minha surpresa, maior ainda, Márcia disse: "Pois é, Flávio, nós estamos pensando como é que nós vamos resolver isso." Para resumir, quando eu saí do hospital, Márcia, no carro dela, me levou a passear em Curitiba até que achássemos um apartamento onde eu moro hoje. Ela comprou e decorou esse apartamento com o dinheiro dela, Márcia, e disse: "Flávio, pode morar aí." Ela havia me perdoado. Depois disso, conversávamos sempre, saímos para jantar algumas vezes, para almoçar, nos encontrávamos nas casas dos nossos filhos, Bruna e Vitor. E encurtando a história, no início de 2018, Márcia e eu
fomos a um cartório no centro de Curitiba e nos casamos novamente, no papel. E o milagre não acaba aí. Daqui a um mês, mais ou menos, Márcia e eu vamos morar juntos num outro apartamento, lá em Ecoville, bem pertinho da casa onde Vitor mora com a esposa Daniela e as netinhas Antonella e Maitê. Milagre. Quero terminar lendo um trecho da palavra de Deus que está no livro de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 5. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Tua grande glória.
Olá, meus irmãos e irmãs, muito bom dia, graça e paz. Começando nossa semana com Jesus, trazendo para a gente sempre uma palavra de edificação. Nossa oração é que essa palavra ela possa fortalecer sua vida, ser uma fonte de inspiração para o nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, todos os seus, que você possa ter um dia muito inspirado. E vamos ter então o nosso tempo de meditação. E eu gostaria de começar esse tempo devocional com uma pergunta. Que lugar a Bíblia, que é a palavra de Deus, que lugar ela ocupa em sua vida? Quanto do seu tempo você tem investido na leitura deste livro, da Sagrada Escritura? Quero falar um pouquinho hoje sobre a importância da Bíblia Sagrada na vida humana. A palavra de Deus diz em Mateus 5,18, Jesus diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa é uma passagem bíblica que Jesus ele profere no contexto do Sermão do Monte, e ele cita então as Escrituras. Ele fala: ouvistes que foi dito aos antigos, e Jesus faz uma referência à palavra de Deus. Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Embora a cultura mude, a ciência, a filosofia, a política e até a religião mudem a cada dia, a palavra de Deus ela é eterna e permanece para sempre. O profeta Isaías diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus ela é eterna, ela permanece para sempre. Pregadores não foram chamados por Deus para proclamar palavras de homens ou filosofias do mundo. Tampouco pregadores foram chamados por Deus para proclamar decisões conciliares ou os dogmas da igreja, mas fomos chamados por Deus, e cada discípulo e discípula é chamada e chamado por Deus para pregar a poderosa e infalível palavra de Deus. Veja, irmão, a Bíblia ela não é apenas um livro histórico. A Bíblia é um alimento, é a palavra de Deus, é Deus falando com o povo, é um livro profético, onde Deus declara o seu amor e ele mostra ao ser humano o fim desde o começo. Cada profecia sobre Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a morte, os milagres, a ressurreição, tudo isso é cumprido com exatidão na palavra de Deus. A Bíblia tem o poder na manutenção da fé em Cristo e com a ação do Espírito Santo transformar uma mulher pecadora numa santa mulher de Deus. Uma vez que a Bíblia é aberta, lida, com a inspiração do Espírito de Deus, nós cremos que Deus está falando. É a voz de Deus, e esta voz ela é poderosa e promove em nós as mudanças necessárias do nosso coração. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então veja a importância da Bíblia. A Bíblia é importantíssima porque ela produz vida. A Bíblia ela é importante porque ela é a palavra de Deus, é o Espírito de vida. O prefácio da Bíblia de Genebra, ela nos fornece um resumo da importância da Bíblia. Ele diz, o prefácio da Bíblia de Genebra diz: a Bíblia, ela é luz para os nossos caminhos, é a chave para o reino dos céus. A Bíblia é nosso consolo na aflição. A Bíblia é nosso escudo e espada contra Satanás.
A Bíblia é a escola de toda sabedoria, o espelho em que contemplamos a face de Deus, o testemunho do seu favor, o único alimento e nutrição de nossas almas. São muitas também as figuras de linguagem que descrevem a importância e a eficácia da Bíblia, da palavra de Deus na vida do ser humano. Em Tiago 1:23 diz que a Bíblia, ela diz que ela é o espelho que nos permite ver quem realmente somos. Em João 4,14 diz que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Em Salmo 119,5 é a lâmpada que nos guia pelo caminho e que nos dá e nos fornece direção. Em Efésios capítulo 6, versos 17, ela é o capacete da salvação e a espada do Espírito contra o inimigo. Em 1 Pedro capítulo 2:2, ela é um leite espiritual. Salmo 19:10, a Bíblia, ela é alimento mais doce que o mel. E em Jeremias 23:29, ela é fogo e martelo que derruba e que edifica, que julga e purifica. A Bíblia afirma que ela mesma traz fé e alegria, fortalece e dá esperança, luz e entendimento. Ela mostra a vontade de Deus, produz fruto, convence do pecado, converte a alma, purifica a consciência e confirma o direito. Alguém já disse que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência e salvação. A Bíblia, meus irmãos e irmãs, ela de fato é o livro dos livros. Há muitos livros bons que são escritos para a nossa edificação, mas que tem como fonte a palavra de Deus, o livro dos livros. Nós só encontramos Jesus por meio da Bíblia. A exposição da palavra de Deus, ela faz arder o nosso coração. Você já se colocou, já investiu um pouco do seu tempo hoje na palavra do Senhor? Que Deus nos abençoe, que você possa ter um dia muito inspirado e trazendo sempre com você a palavra de Deus na boca e no coração, mas tendo sempre ela como na cabeceira da sua cama, na mesa do seu escritório, no porta-luva do seu carro, que você possa ter sempre acesso à palavra de Deus, que é aquela que pode te fortalecer, te socorrer, trazer consolo, ser uma luz, uma lâmpada, uma direção, uma palavra no momento que estivermos necessitando. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus. Construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Para Deus, porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por
amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei.